Eu ainda não sei, não. Assim. Tá ao vivo, pelo menos, né? Tá no perfil. Boa noite, irmãos de caminhada. Que as bênçãos de Deus nos envolvam a todos. Eu gostaria que alguém me dissesse se estamos bem de imagem, de som. Tá boa a imagem. E o som. Tá bom. Você tá falando do perfil agora aí? Boa noite. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, para que a gente desenvolva esse aprendizado da melhor maneira possível. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade do momento, pela vida. Muito obrigado, Su. Boa noite. Boa noite, Dani. Pela vida que nos oferece, agradecer a Jesus pela luz semeada e abrimos o coração em oração para iniciarmos o nosso aprendizado. Pai de infinita bondade, que a tua misericórdia, servida nos menores cálices, atinja o nosso paladar espiritual de tal forma que nos sintamos saciados, que nos sintamos agraciados pela presença, pela tua presença, Pai. Assim, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado nessa noite. Boa noite, Luiz Antônio, Bebeco, meu querido, meu neto querido. E nós vamos falar hoje sobre o discípulo de perto, né? Uma mensagem que nós recolhemos no livro Pontos e Contos, né? Boa noite, Silvana. Para que a gente possa adentrar os campos do raciocínio, do pensamento, né? Da intuição, agradecidos pelo momento, vamos ler algumas coisas aqui. Esses temas são ligados, esse tema especialmente é ligado ao início da vida de Jesus na Terra, ao início da sua boa obra, da sua pregação, né? Efraim, filho de Atade, tão logo soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação da Boa Nova, veio apressado em busca de informes precisos. Divulgava-se, com respeito ao Messias, toda sorte de comentários, mais ou menos como nós fazemos hoje, né? O povo se mantinha oprimido, respirava-se em toda parte o clima de dominação. E esse clima de dominação era exercido pelo Império Romano, né? E, no entanto, Jesus curava, consolava, bendizia. Chegar a transformar a água em vinho numa festa de casamento, e que nós sabemos hoje foi a pedido de Maria Santíssima,
no sentido de preservar e dar continuidade à alegria daquele momento, pois que aquele momento consagrava a união de duas criaturas que se amavam, né? Então, cabe algumas perguntas. Não seria ele o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor, né? Prebenda, uma palavra já bem antiga, né? Quer dizer apenas a função de um cônego, o canonicato, que quer dizer sinecura, benesse, boca, governicho, lixo, taxa, essas coisas, né? E despojos, como todos nós sabemos, é aquilo que sobra. Então, Efraim já vinha com a ideia de negociatas com Jesus. Ele entendia que o Cristo seria o governador do mundo, né, e traria benefícios aos mais imediatos. Boa noite, Maria das Graças. Porque era a ideia, o Cristo que fora anunciado por muito tempo, né, e o povo ficou esperando um príncipe poderoso, capaz de moldar toda a força do Império Romano, né? E como hoje muitas pessoas estão esperando Jesus voltar aí, né? No meu modo de entender. Boa noite, Mauro, tudo bem contigo? No meu modo de entender, um certo comodismo. Cristo volta, resolve tudo, tira a violência, tira o desamor, tira o desencontro, né? Transforma o mundo e o movimento existencial num movimento de paz. E, na verdade, somos nós que temos que fazer isso. O Cristo já nos deu todas as coordenadas, todo o ensino necessário. Boa noite, Leonera. Para que nós façamos isso. E nesse momento, o que acontece no mundo? Uma guerra entre Rússia e Ucrânia, outra entre o Hamas e Israel, e mostrando que nós ainda não estamos preparados de verdade para conviver com todo o ensinamento do Evangelho. E ainda mais com a presença do Cristo, né? Eu me lembro, não sei se eu já comentei aqui, Aloysio Machado, um dos grandes compositores aí do Rio de Janeiro, das escolas de samba, ele fez uma música que ele diz assim: se o Cristo aqui voltar, com a intenção de nos salvar, será preso e algemado e nem vai poder falar. Ou seja, o risco de que nós não entendamos outra vez é imenso ainda. Porque se nos falta a convivência com o discipulato junto a Jesus. Daí o título, discípulo de perto. Discípulo de perto é aquele que viveu junto ao Cristo, mas seguindo, vivendo, aplicando todo o ensinamento que ele legou e aceitando todas as injunções que a tarefa impunha. Tanto que hoje, através da história, a história da religião, nós sabemos que Pedro também foi crucificado, que Paulo foi assassinado e, enfim, uma grande maioria desses discípulos enfrentaram a morte dentro da maior dignidade, defendendo o ensinamento do Cristo, a boa nova, né? E
O discípulo, o Efraim, candidato a discípulo, né, tinha o seguinte pensamento. Se Jesus era o príncipe, era importante disputar-lhe a presença. Boa noite, Paulo. Tudo bem contigo? Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. De cabeça inflamada, em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com bondade, com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. Ou seja, era mais um que chegava para negociar, porque queria lugares ao sol, como se diz, né? Como se diz. O Cristo havia entrado em Jerusalém e achava-se possuído de imanifesta angústia, provavelmente porque já sentia o momento da flagelação, o momento da proximidade com aquela cruz infame, né? Mas, sereno e afável, ele pede ao Efraim que abrisse o coração, porque era importante conversar com aquele candidato, né? E o Efraim não se fez de rogado, né? E disse: Senhor, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu peito compassivo, né? Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente, pretendo pertencer de alma e coração. Jesus sorriu, e tem gente que acha que ele não sorria, e respondeu, né? E aqui começa o drama da humanidade, o drama da fé, o drama da religiosidade, provavelmente até o drama da mediunidade, né? Responde Jesus: tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição de discípulo de perto? Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O divino amigo, que sondava os recônditos daquela alma inexperiente, ingênua em termos de imortalidade, em termos de universalidade, em termos de filosofia existencial, em termos de causas e efeitos, né? E Jesus sondava os caminhos daquela consciência. E aí esclarece. O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. E é isso que nós precisamos compreender. Os discípulos, os 12 discípulos, que na verdade eram muito mais, né? Se não me falha a memória, eram 71 discípulos, e só esses 12 mais ligados mais imediatamente com ele, viveram exatamente isso. Empenharam a própria vida na execução da vontade de Deus. Tanto que foram para todos os sacrifícios, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Um requinte de maldade que se aprimorou depois do assassinato de Jesus, né? Com essa história de dar exemplo, né? Eu mato um e o resto fica com medo, né? Mal sabendo, né, os poderosos, que a ideia do Cristo é a ideia de luz, que a filosofia de Jesus é filosofia de amor, e ninguém consegue matar o amor, muito menos a luz. Como disse o Kardec mais tarde, vocês podem queimar os livros
mas não queima as ideias. No Alto de Fé de Barcelona, né? O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a roubarem-lhe a atenção, né? Mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. É onde nós percebemos, no contexto das relações humanas, pessoas que vão para a religião católica, para a religião evangélica, vêm para o centro espírita, não se acham em lugar nenhum, porque estão à procura de assentar-se do lado direito do Cristo, né? Aquela ideia da Marta, né? E se nós pensarmos bem no universo, onde é que está o lado direito? É preciso evolução para estar em algum ponto do universo e saber a própria direção. Porque não existe para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Como conceber isso, né? E o que nos importa é essa vigilância. Por isso o próprio Cristo disse, orai e vigiai. Orai para que a fé se lhe acenda no coração, na consciência, de tal forma que a vigília seja um estado de trabalho, de atenção com as ocorrências do dia a dia, mas de atenção espiritual para, como no Pai Nosso, não cair em novas tentações, né? E o discípulo de perto vai viver essa suprema vigilância. A ele não importa as questões do mundo, os valores do mundo, porque são valores do mundo, né? O discípulo de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Honrarias e prazeres, né? Mas o de perto sofrerá angústias do serviço sacrificial e incessante. Porque no serviço junto ao Cristo é o nosso próprio serviço de evolução. É a nossa própria busca de valores que engrandeçam a nossa alma. É por isso que a filosofia espírita afirma constantemente: a dor é a alavanca que sustenta o progresso da criatura humana. Porque a dor desenvolve-nos a inteligência. Observa quando nós estamos acuados por adversidades. Nós pensamos, nós buscamos, nós pesquisamos, nós vamos atrás de recursos, ainda que sejam mínimos, a fim de abrir uma nova porta de solução. É dessa forma que abre-se a nossa inteligência. Porque a abertura dessa inteligência implica na consciência de humildade, na consciência de simplicidade. Nós lembramos, aqui no Brasil, num tempo passado aí, que um governo resolveu acabar com os marajás, né? E alterou, como é que eu digo, a estrutura econômica. Ele confiscou dinheiro de pessoas que estavam no banco e houve casos de suicídio, porque despreparados, porque não acreditavam, né, que aquilo estava ocorrendo, porque haviam votado esperando uma coisa e aconteceu outra, né?
nesse momento de adversidade. Boa noite, Maura, tudo bem contigo? E a mamãe, como é que tá? Vamos caminhando para os 104? Tomara a Deus que sim, né? As pessoas despreparadas, porque também estavam envolvidas na questão do dinheiro fácil, né? Um tal de overnight que tinha na época, né? E houve caso até de suicídio. E agora? Como é que eu vou resolver? Agora, no momento de adversidade, nós precisamos de paciência, nós precisamos de confiança, nós precisamos desembainhar a fé e utilizá-la como ferramenta de esperança. Boa noite, Isa. Tudo bem contigo? A fé é uma ferramenta espiritual que se nos permite continuar acreditando a despeito da tempestade, a despeito das adversidades. Ter consciência que vai se chegar a uma solução, independente do tamanho dessa tempestade, né? E geralmente o discípulo de longe não pensa nessas coisas. Ele busca sempre o imediato. Ele acha que estar com Jesus é estar no melhor cargo, é ser respeitado pelas roupas que usa, é ser respeitado porque ele tem um título, eclesiástico ou não, ele tem um título. Mas em que se transformam os títulos, os cargos, né? As posições sociais que nós temos aqui na Terra quando nós desencarnamos? Nós podemos lembrar André Luiz, né, que não queria dar banho nos espíritos lá naquela câmara lá e achou ruim, né? Não, eu sou um médico, como é que eu vou dar banho? Quem tem que dar banho são as enfermeiras. Então, observa que o título que ele carregava de nada valeu. Ele teve que diminuir o efeito do orgulho, da vaidade, e ir lá e banhar espíritos necessitados. E por que banhar? Porque aquelas criaturas tinham as sensações plenamente materiais humanas. E era preciso que se fizesse algo para diminuir o sofrimento, né? Então, naquele momento, o André Luiz era um discípulo de longe. Ainda não tinha aderido, não tinha se aproximado de tal forma do evangelho que Jesus deixou, para não ter mais que pensar em posição disso, sabedoria daquilo, né? Aliás, Herculano Pires nos diz uma coisa assim sensacional, né? Que nós estudemos o Espiritismo e não nos preocupemos em ser o sabidão, porque mestre a gente só se torna no mundo espiritual. Mas não é de uma encarnação em que nós adentramos a doutrina espírita. Boa noite, Jaqueline. Tudo bem contigo? Hoje nós estudamos o Espiritismo. Já conseguimos diminuir um pouco os efeitos das vaidades, dos orgulhos, mas ainda não é suficiente, né? Mas já estamos a caminho. Nós sabemos onde Jesus está. Jesus está com os fracos e oprimidos, com os necessitados, né? E nós precisamos ir a Ele. Como diz o Milton Nascimento, o artista tem que ir aonde o povo está. O espírita também, da mesma forma, tem que ir aonde está o necessitado, né? Então,
Vejamos aqui. O candidato, de longe, dispõe de recursos para encolerizar e rir. O de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. Essa a razão de muitos conflitos que nós encontramos na casa espírita. Eu não vou fazer isso porque fulano falou aquilo e eu queria ter esse cargo, aquele cargo, mas na hora da eleição outro foi eleito. Fulano não compreende bem o Evangelho. Essa é a razão dos conflitos. A nossa falta ainda de educação, de compreensão, de paciência, né? Porque nós vamos ganhar essa paciência ao longo do tempo. Não é porque nós descobrimos nos fenômenos da mediunidade, nos encantamentos desses fenômenos, que nós já somos espíritas. Não. Aliás, ser espírita é de uma responsabilidade ainda imensurável, né? Porque não é um comportamento, é consciência. Então nós temos que perceber isso. Nós ainda dispomos de recursos para ter raiva e ao mesmo tempo rir. Ter raiva quando não somos atendidos. Rir quando estamos agindo, pensando e sentindo com tons de superioridade. Fulano foi fazer uma palestra e se enganou nisso ou naquilo, falou essa ou aquela palavra errada. E nós rimos. Então, é importante que nós pensemos nisso. Nós queremos ser um discípulo de longe ou um discípulo de perto. Pensemos, né? Porque aproximar-se do Cristo é aproximar-se do trabalho, é aproximar-se da humilhação, é aproximar-se das tempestades próprias e enfrentá-las com dignidade, com leveza de coração. O discípulo de longe é aquele que ele vai na igreja, ele vai no centro, quanto tempo, quanto o clima é bom. Choveu um pouco, ele esquece até que tem guarda-chuva. Ele fica dentro de casa. Ou então aquele que, o chamado espírita de gabinete, ou o espírita de sofá. Senta ali no sofá, pega um livro, preferencialmente é um romance, né? Um pote de pipoca do lado e vai comendo pipoca e lendo. Isso é intelectualizar-se, encher-se de conhecimento. Mas o discípulo de perto vai buscar a atitude, o comportamento, a conduta, né? Eu me lembro, e a Sueli vai lembrar-se disso, a Neuza, se estiver presente, também vai lembrar-se disso. Quando nós íamos na colônia Santo Ângelo e que nós encontramos o Maneco que foi levado do litoral paulista, de Santos, assim, diretamente, para Suzano, aqui no extremo leste, né? E deixado aqui quando criança, por causa da hanseníase, que era, inclusive, uma atitude, um comportamento exigido pelo governo para afastar, com medo de contaminações, coisas desse tipo, né? E quando nós conhecemos o Maneco é o espírita com mais consciência
que nós tivemos acesso, né? Que nós conversamos com ele, já com o rosto meio que transfigurado, o olho transfigurado pela hanseníase. Mas o Maneco escutava a Boa Nova de Guarulhos, a Rádio Boa Nova de Guarulhos, todos os dias. Eu, particularmente, fiquei espantado com a qualidade e a quantidade de conhecimento que o Maneco tinha. Além de ser um líder cego, né? Mas ele era cego do olho físico. Não era cego do olho espiritual, do olho de alma, né? Então, observa, era um discípulo de perto. E nós outros, os discípulos de longe, né? Que nós íamos para lá, distribuímos sabonete, fazíamos algumas palestrinhas lá no centro. Aliás, aquele centro que tinha lá, que deve ter até hoje, espero que Jesus que tenha, de uma espiritualidade, de um magnetismo, sabe, que chegava a ser estonteante, né? Mas a qualidade espiritual de vida do Maneco nunca reclamou para nós do abandono familiar. A consciência de família universal. Se estes de agora não o aceitaram, eu vou trabalhar para que no futuro eu tenha amigos constituindo uma nova família. Esse o discípulo de perto, né? O discípulo de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga, né? Quantas vezes nós vimos isso? O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. Então, observamos que o discípulo de longe ainda não atingiu a conduta ideal em face daquilo que ele está conhecendo de evangelho, de doutrina espírita. Aquilo que ele está conhecendo de Gênese, do livro dos médiuns, de céu e inferno, toda a filosofia espírita contida nesse livro, para que a gente aprenda a amar o próximo como a nós mesmos. De tal forma que o nosso preconceito vá se desvalorizando cada vez mais. Silvana, minha querida esposa, um exemplo de vida e simplicidade, você também conheceu o Maneco. Então, observamos em que ponto do nosso aprendizado, da nossa convivência, nós estamos em relação a Jesus. Nós não temos mais que esperar Jesus para que ele faça isso ou aquilo. A tarefa é nossa. Nós temos que amar o próximo, de tal forma que não haja mais desentendimentos, que não haja mais separações, né? Então, eu achei grandiosa essa mensagem, essa lição, né? Porque ela mostra o nosso comportamento, né? O discípulo de longe vai respirar em estradas floridas, demorando-se na jornada o quanto ele deseja. O de perto, porém, muitas vezes seguirá comigo pelo atalho espinhoso. Então, e nós vemos, por exemplo, o quanto é difícil, né? Que nós nos conscientizamos disso, para viver esse discípulo de perto, né? Há uma passagem que eu acho que vocês devem conhecer, em que o Cristo fala para o Pedro: a filha do Jeremias o curtidor,
está precisando de ajuda. Vai lá e ajude ela. E o Pedro chega lá e encontra N obstáculos, né? Primeiro o próprio Jeremias, lá num momento até de devassidão. Encontra com o filho de Jeremias, surrupiando valores, documentos, porque tinha outras intenções. O outro, então, queria até bater nele. E ele dizia, não, eu quero só saber onde está a tua irmã. Quando ele chega na filha de Jeremias, ele não tem condições emocionais de vibrar, de tratar com a própria espiritualidade a oração necessária para ajudar aquela criança. E volta, porque entendeu que ali ninguém merecia nada. E quando tem que defrontar-se novamente com Cristo, cabisbaixo, e o Cristo diz, Pedro, o que foi? Ah, mestre. Aí ele desenrola toda a história. Aí o Cristo disse para ele, mas Pedro, eu pedi para você ajudar e não ficar verificando a vida de ninguém. Ficar observando o que esse faz, aquele faz. Porque não é isso que nós temos que fazer. Se você vai pacificar para curar, tem que ter equilíbrio. A despeito de você chegar naquela casa e ter algumas discussões, de ter alguns comportamentos exprimidos por detrás das portas, né? Então, nós temos que caminharmos para alcançarmos a condição de discípulos de perto, porque é o que nos importa, né? Hoje, a pandemia se nos favorece, a idade. Esse que vos fala aqui, ó, já está com 72, caminhando para os 73, né? Mas o que o mundo carece? De amor vivo, de amor contato, de amor fraternidade, de amor coragem, né? Para alcançarmos essa condição de discípulo capaz de caminhar pelas estradas impregnadas de espinho, né? O discípulo de longe dar-se-á a pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. Porque para alcançar essa condição, é preciso ter consciência de imortalidade, de universalidade, dos valores reais que a alma precisa. Aliás, tem um livro escrito pelo Hamed que chama-se Os Prazeres da Alma. E os prazeres da alma são as virtudes, a paciência, a humildade, a compaixão, o amor, entre outros. Mas ainda andamos preferindo os churrascos de final de semana, né? Que é normal, não é condenável, né? Mas precisamos pensar em nós. Amanhã estaremos frente a frente com o nosso tutor espiritual. E vamos ler nos seus olhos o quê? A alegria do retorno? Ou a perplexidade de termos feito muito pouco daquilo que prometemos, né? E ainda ter que caminhar muito mais ainda, né? Então, observar que é a condição. Né? Lembra daquele rapaz que chegou cheio de riqueza? Ô mestre, eu quero trabalhar contigo. Então vá e desfaça de tudo que você tem e depois me acompanhe. Ele se entristece, vai e não volta mais.
né? O discípulo de longe somente encontra alegria na prosperidade material. Porque ele se sente bem com esse falso poder de que eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esquecido de que amanhã deixa seu corpo num esquife, se conseguir isso. Exatamente, Jaqueline. O discípulo de perto ama sem julgamentos. Porque entende que o coração não se engana quando ama espiritualmente, né? Então, observemos aqui. O discípulo de perto vai encontrar alegria na posse. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. Lembremos Lázaro, que pede a Deus que mantenha ele sobre um monturo. Não que ele se sentia um lixo, não. Ele sentia a necessidade de aferir a sua humildade, de aferir a sua simplicidade. Então, é desse jeito que nós vamos, ao longo do tempo, conseguindo compreender o que Jesus quer de nós. E deixamos de querer saber o que é que nós queremos de Jesus. Porque normalmente queremos milagres, né? Sabe, hoje, na condição de aprendiz de espírito, nós sabemos que Jesus não fez milagres. Ele usou o seu talento espiritual, a sua capacidade de transformação através da vontade e do magnetismo. Há estudos que mostram, o próprio Kardec mostra para nós isso na Gênesis, que Jesus muda a disposição molecular da água, então lhe dá o sabor de vinho. Não tinha lá, ele não transforma a água em vinho com as cores da uva, não. Ele dá à água o sabor de vinho. Quando nós descobrimos isso, falamos, nossa Senhora, o caminho é outro, o entendimento é outro. Não há entendimentos de milagres. Há entendimento de talento espiritual, de força espiritual, de evolução espiritual, né? Por isso que o discípulo de perto vai descobrir a divina lição do sofrimento. O sofrimento não vai lhe abater mais, porque ele sabe que é momentâneo, que basta ele acender a luz ao longo do tempo e esse sofrimento vai perdendo a razão de ser. Né? O discípulo de longe vai padecer e muito com melindres, né? O de perto vai se encher de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar. O esforço do bem, quantas vezes fizerem necessária. O melindre não vai mais incomodar, porque ele não trabalha mais com os valores do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Ele está amando o próximo, como disse a Jaqueline para a gente aqui, sem julgamentos. Então, ainda que o próximo erre outra vez, não diminui no seu coração aquele sentimento. Ele não vai abandonar a criatura porque a criatura errou de novo. Nós sabemos hoje, nos livros de Humberto de Campos, que a primeira preocupação do Cristo, assim que desencarnado, ele pede ao Gabriel,
vai buscar o Judas. Porque o amor é a força da transformação. O amor é o sabor da compreensão. O amor é o entendimento que o próximo pode ser mais fraco do que nós imaginamos. Então, o que nos diz o Evangelho? A cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer que a cada um segundo a sua força, segundo a sua capacidade. Essa é a medida da justiça divina. É por isso que nós vemos em a parábola dos talentos que o rei dá 5 talentos a um, que entende com mais capacidade, 3 talentos a outro, onde a capacidade diminui, e 1 talento ao outro. Então, observa a proporção da tarefa, a proporção dos recursos expedidos. Quando nós enxergarmos tudo isso, estamos nos aproximando de Jesus, né? Para ser o discípulo de perto, né? O discípulo de longe não cooperará sem honras. E nós já vimos isso muitas vezes nesse mundão, né? O de perto vai servir com humildade, de modo obscuro e feliz. Porque ele sabe quem está servindo. Não está servindo ao mundo. Então não precisa de honrarias. Agora, as honrarias do mundo, elas funcionam no mundo espiritual? Não funcionam. Então para que essas honrarias, né? O discípulo de longe odiará seus testemunhos, ou me desculpem, o discípulo de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante Deus. Ah, Deus, espera mais um pouquinho aí. Quando eu estiver melhor preparado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas por enquanto, Pai, eu vou continuar com os prazeres da carne. Todos eles, né? O de perto não. Ele, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio, o sofrimento, em obediência aos celestes desígnios, a qualquer momento. Observa, nós vamos levando a vida desde a infância, adolescência, parece que tem um caminho muito lindo, muito grande pela frente. Quando nós vamos tomando consciência da vida e de como nós estamos fortes, se estamos preparados ou não, nós vamos observando que a vida para nós vai se tornando uma porta estreita, que está lá no Evangelho. Mas nós nos revoltamos contra essa porta estreita, esquecidos de que o apuro da qualidade de alma se dá pela porta estreita. E o trato espiritual tem valores muito mais profundos do que os valores efêmeros, passageiros, transitórios que nós utilizamos aqui. Né? Hoje a Boa Nova mandou, a Federação Espírita mandou um áudio falando do casamento, né? Do casal que ficou muito tempo longe e de repente o marido desencarnou. E a esposa ficou no vazio. Passado algum tempo, alguém se aproxima e começam a fazer uma amizade e tal, até que resolvem ficar juntos. E aí os filhos vão contra. Por causa de valores estabelecidos
por uma sociedade estreita, de visão estreita. Quantos amores nós já tivemos na vida? Quantos maridos? Quantos pais? Quantas mães? Quantos filhos? Aí, de repente, o papai ou a mamãe que ficou acha uma amizade espiritual e quer conviver junto, e lá vem nós com os valores da terra. Não, não pode, a senhora é de tal idade, não sei o quê. Gente, abramos o entendimento, né? A aceitação, né? Para poder aproximar-se do Cristo. Para poder entender que, em obediência aos celestes desígnios, a qualquer momento, é a condição essencial para nos tornarmos discípulos de perto. Deixa eu dar uma olhada no meu relógio aqui. Nós temos 10 minutos ainda. Aí, o Efraim se dá conta de que talvez não há nada, como não resta a menor dúvida, né? Que o trabalho é muito maior do que ele imaginou, e ele sai com uma resposta, sabe, esfregando-se pelas tangentes da fuga, das sombras, do descompromisso, da irresponsabilidade, porque ele sequer imaginava o que é ser um discípulo do Cristo. Aí ele diz assim: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos, dentro de 1 hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado, sob juramento. Essa casa era o templo de Salomão, né? Jesus aceitou o amplexo, efusivo e ruidoso, despediu-se do Efraim, sorrindo, mas ele, Efraim, filho de Artade, nunca mais voltou para aquela encarnação, porque era preciso uma compreensão muito grande para ser esse discípulo de perto, ter, ainda que as vacilações do Pedro, mas a coragem que nasceu depois, as teimosias do Paulo, mas o discernimento que vem em seguida, depois da dor. Sabe, Paulo se envolve até com o assassinato, mas depois tudo que ele faz, não que tivesse sido apagado pela misericórdia divina, não, com certeza ele teve que repor essas coisas. O trabalho de João Evangelista, que segundo o Miramês, João Evangelista é Francisco de Assis reencarnado. E observa a condição do Francisco de Assis, né? De trabalhar única e exclusivamente com a simplicidade, com a coragem. Quem ler o livro do Francisco de Assis vai observar que primeiro vem as adversidades. Depois é só trabalho. Não tem benesses, não tem tapete vermelho, não tem glórias. Tem trabalho. No mundo de prova e expiação, nós temos trabalho. Nós vemos até hoje as pessoas, alguém desencarna, aí ele descansou em paz. Olha, claro, nós teremos um período de, não exatamente de descanso, mas de reflexão, de reorganização. E nesse período, que não é tão longo quanto se possa imaginar, nesse período, nós vamos nos preparar para novos aprendizados, para novas tarefas.
não é exatamente um descanso, como muitos ainda aqui na Terra acreditam no sono, que vão desencarnar e vão dormir, e quando acordar, Deus já resolveu todas as coisas da criatura, e ela vai ressurgir, vai ressuscitar. Não, não é assim, gente. Não pode ser assim. Deus nunca errou em suas medidas. E não vai errar porque nós temos medo de enfrentar as adversidades. E, no entanto, nós enfrentamos. Hoje é dia 10 de outubro, aniversário de uma criatura que eu amo muito, que se chamava Francisco Ademar da Silva, meu pai nessa atual encarnação. Se ele estivesse conosco agora, ele estaria fazendo 113 anos de idade. Mas ele foi embora. Boa noite, Edna. Ele foi embora aos 44 anos de idade, né? Sofreu um infarto sem alternativa e caiu de um edifício e desencarnou, né? Mas o exemplo, a coragem, a decisão e tudo que mamãe contou, eu tenho num retrato de, como se diz, de amor, de afeto, de amizade muito grande. E eu fiquei feliz quando a Sueli colocou lá Ademário no dia 10 de outubro. Entende? Muito obrigado, Sueli, muito obrigado, Mauro, pelas vibrações. Obrigado a Kai Barechútil, né? Obrigado a Jesus. Obrigado a Deus pela oportunidade de permitir que esse filho aqui, ainda muito ignorante, ainda muito imperfeito, consiga falar um pouquinho aqui. Boa noite, Wallace. Que Deus abençoe a todos nós, que abençoe a todos os amores da nossa vida. Muito obrigado, Su, por essa oportunidade. E, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, nós estaremos juntos. Que Deus abençoe todos vocês. Mauro precisa fazer um trabalho de perguntas e respostas, hein? Fica a sugestão aí. Que Deus nos abençoe. Nós vamos concluir por aqui.